Beleza, galera? Tudo bem? Sou o professor Elton e hoje vamos brincar aí no PET volume 6, ao Plano de Estudo Tutorado do nono ano do Ensino Fundamental. É a semana número 3, que tem como unidade temática a geometria, objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com os seus colegas, tá? Isso me ajuda bastante. Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito de triângulos semelhantes, né? O que são triângulos semelhantes? De maneira bem simples, é quando você faz a ampliação ou a redução de um triângulo. Você fica com dois triângulos semelhantes, como acontece aqui. Posso falar que esse é a ampliação desse ou esse é a redução desse, tá? Então eles são semelhantes. Quando nós temos dois triângulos semelhantes, primeiro, os ângulos internos não sofrem nenhuma modificação. Eles continuam com a mesma medida, ou seja, os ângulos são congruentes. Já os lados são proporcionais, ou seja, nesse sentido diminuiu, reduziu o triângulo. Então o lado AB foi dividido por um certo valor, ou foi multiplicado por um valor entre 0 e 1. Então todos os lados foram divididos pelo mesmo valor. E quando a gente faz a ampliação, todos os lados são multiplicados pelo mesmo valor, tá? Então isso são triângulos semelhantes, tá? Aí vem aí o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Eu vou deixar para vocês efetuarem a leitura e vamos fazer aí um pequeno exercício. Então esse é o número 1. No triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC são paralelos. Calcule a medida do segmento AE e EC. Tá? Então a gente quer o segmento AE, vou chamar aqui de X, e EC, vou chamar aqui de Y. Um fato importante é que esses dois lados são paralelos, né? O BC é paralelo ao DE. Logo, esse ângulo é igual a esse, porque os lados são paralelos. E esse ângulo é igual a esse. Sem contar que o ângulo A pertence tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar. Todo mundo consegue enxergar dois triângulos, não consegue? Vocês estão vendo aí dois triângulos. Tem um triângulo pequenininho aqui em cima e um triângulo grandão. Só para a gente ilustrar o que nós queremos fazer. Vamos imaginar que esse seja o triângulo grande. Tá totalmente fora de proporção. Mas a ideia aqui é só mostrar a relação que nós vamos criar. Tá? Então o triângulo grande é esse. É o triângulo A, B, C, onde a base não tem medida. O AC vale 10. E o AB vale 8. Tá? A gente tem esse ângulo, esse e esse. E tem um triângulo pequeno. Vou colocar ele aqui assim, ó. Um triângulo menorzinho. Que é o triângulo ADE. DE eu não sei quanto vale. AD vale 2. E AE vale X. Eu tenho esse ângulo interno, esse e esse. Tá? Eu tenho certeza que esses dois triângulos são semelhantes, porque os ângulos internos são iguais, são congruentes. E nós vamos ver na sequência aí os casos de congruência. Tá? Eu tenho certeza que eles são semelhantes, logo os lados são proporcionais. É só a gente montar a proporção entre os lados. Eu falo que 8 está para 2, porque o 8 acaba correspondendo ao 2, e que 10 está para x. Então, 8 está para 2, assim como 10 está para x. E aí é só resolver. 8 vezes x, 8x. 2 vezes 10, 20. Então, x é igual a 20 dividido por 8. Eu posso simplificar isso tudo por 4, por exemplo, para facilitar o meu cálculo. X é igual a 5 sobre 2. Então, o x vai ser 5 dividido por 2, 2,5. Então, esse é o meu x. Lembrando que x é AE. Bom, então AE é igual a 2,5 cm. E o EC? Bom,
Como o AC inteirinho é 10 e aqui é 2,5, bom, o y só pode ser a diferença, né? 10 menos 2,5 vai sobrar 7,5. Bom, aqui eu não cheguei a usar o teorema fundamental da semelhança, tá? Eu estou usando o básico. Eu sei que esses dois triângulos são semelhantes. Por qual motivo? Os ângulos são iguais. Que vai ser um dos casos de semelhança. No caso, seria o mais utilizado, tá? E monta a proporção entre os lados e acabou, tá? Então, semelhança de triângulos é basicamente isso. Dando continuidade aí no PET, ele traz agora então os casos de semelhança. Primeiro caso, lado, lado, lado. Ou seja, quando existe a proporção entre os lados. Você não conhece os ângulos, mas você consegue saber que os lados são proporcionais, né? Nesse sentido, houve uma redução nos três lados e essa redução aconteceu dividindo por um número fixo ou multiplicando por um número entre 0 e 1. O segundo caso de semelhança é o ângulo-ângulo. É o que mais aparece. Tá? 90% do exercício acaba sendo o ângulo-ângulo. Eu tenho aí dois triângulos diferentes, mas eu tenho certeza que esse ângulo A é igual ao ângulo A', que esse ângulo C é igual ao ângulo C'. Automaticamente, o B vai ser igual ao B', porque a soma tem que dar 180. Então, pelo caso ângulo-ângulo, nós temos a garantia que esses dois triângulos são semelhantes, logo os lados são proporcionais. Aí basta montar a proporção entre os lados, como nós fizemos no exercício número 1. E depois tem aí o outro caso, lado, ângulo, lado. Ou seja, nós conhecemos a medida de dois lados e esses dois lados formam um certo ângulo. Tá? Então eu tenho aqui o ângulo A, eu sei que é igual ao ângulo A'. E sei também que AB é proporcional à linha B', e que AC também é proporcional à linha C'. Nesse caso, a gente tem a certeza que, os triângulos, no caso, né, são semelhantes. E vamos para a atividade número 2. Então, a gente tem aqui o seguinte, os triângulos ABC e A'B'C', representados na figura abaixo, são semelhantes. Está afirmando, eles são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, sabendo que o seu perímetro mede 21. Bom, então o perímetro aqui, vamos chamar perímetro aqui de P, tá? Vou colocar aqui 21. A gente quer descobrir a medida dos lados. Eu vou falar que esse lado é X, esse lado é Y e esse lado vale Z. Bom, em contrapartida eu também sei o perímetro daqui, né? Só somar todos os lados. 18 com 48 dá 32. 32 com 10 vai dar 42. Beleza? Bom, o que eu tenho de importante aqui? Os triângulos são semelhantes. O que isso acrescenta para a gente? Os lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, a gente pode montar essa proporção. A gente pode fazer assim, ó. 10 está para X. Vou colocar aqui, ó. 10 está para X. Assim como, bom, o 14 está para Y. Assim como o 18 está para Z. Os lados são proporcionais, montei a proporção entre os lados. Mas eles também são proporcionais aos perímetros. Bom, então 42 está para 21. Só que 42 sobre 21 a gente consegue simplificar por 21. Fica números menores. Vai ficar 2 sobre 1. Então essa é a proporção montada. Os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. E a gente montou a proporção entre os lados. Sabemos que também é proporcional aos perímetros e simplificamos o perímetro. E agora, como que a gente vai descobrir a medida de x, y e z? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa razão, 10 sobre x, que é igual a 14 sobre y, que é igual a 18 sobre z, que é igual a 42 sobre 21, que é igual a 2 sobre 1. E vou falar então que 10 sobre x é igual a 2 sobre 1. 10 sobre x é igual a 2 sobre 1. E vou resolver. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 1, 10. Logo, o x vai valer 10 dividido por 2, 5. Então, o x vale 5 centímetros.
Ah, mas como que eu vou achar o y agora? Mesma coisa. Eu vou pegar 14 sobre y e vou falar que isso é igual a 2 sobre 1. Então, 14 sobre y é igual a 2 sobre 1. Y vezes 2, 2y. 14 vezes 1, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, y é 7 centímetros. Para finalizar, vamos pegar aqui 18 sobre z. E vou falar que 18 sobre z é igual a 2 sobre 1. 2 vezes z, 2z, 18 vezes 1, 18. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9 centímetros. Beleza? Precisava ter feito tudo isso, professor? Não, não precisava. É só você imaginar o seguinte. O que aconteceu com o perímetro? O perímetro foi dividido por 2. 42 dividido por 2 vai dar 21. Então, todos os lados serão divididos por 2. Olha só, 18 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 9. Então, z é igual a 9. Está aqui, olha só. De fato, z é igual a 9. Ah, então é só pegar o 10 e dividir por 2? Sim. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o x vale 5. Está aqui. O x é igual a 5. E por último, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o y é 7, está aqui. O y vale 7. Então, como os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais, é só montar essa proporção e descobrir esses valores desconhecidos. Tá? Então, ele perguntou as medidas do lado do triângulo ABC, estão aqui, 5, 7 e 9. Dando sequência, questãozinha número 3. Bom, questão número 3 fala o seguinte. Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama e a medida do lado AC. Tá, eles são semelhantes, mas vamos pensar o seguinte. Será que eles estão na mesma posição? Será que 27 vai com 9, 18 vai com 5 e esse lado vai com 6? Tem que ter muita calma agora. Bom, primeiro vamos pensar nos ângulos, 45, 70 e alfa. Quanto vale o alfa? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então a gente sabe que alfa mais 45 mais 70, isso tem que dar 180. Então a gente sabe que alfa mais 45 com 70, isso vai dar quanto? Isso vai dar 115. Então, alfa mais 115 é igual a 180. Então, alfa é igual a 180 menos 115. O alfa, então, vai valer 65. Então, o alfa vale 65 graus. Então, vou colocar aqui. O alfa vale 65. Bom, então os triângulos eles não estão na mesma posição. Porque aqui eu tenho o ângulo de 45, né? Esse ângulo aqui é de 45 graus. E lá no outro triângulo, o ângulo de 45 seria esse. Então os triângulos não estão na mesma posição. Então na hora de montar a proporção entre os lados, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo, tá? Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho esse ângulo de 45, então eu vou pegar esse lado, e vou pegar esse lado, que são os lados que formam o ângulo de 45, e vou lá no triângulo amarelo fazer a mesma coisa. Vou pegar esse lado e vou pegar esse lado. Beleza? E vou montar a proporção entre esses lados. Mas como que eu vou montar a proporção entre esses lados? Né? Só pensar o seguinte, ó, 27 e 18, 9 e 6. Na hora que eu for montar a proporção, eu vou pegar o 27 e vou levar ele em quem? No 9 ou no 6? É só pensar, né? 27 e 18, eu estou pegando o maior. Então, o maior vai no maior. E o menor vai no menor. Então, eu vou montar assim, 27 está para 9. Tá aí, 27 está para 9. Assim como 18 está para 6. Assim como esse lado aqui, que é o AC, vou chamar ele de X.
assim como x está para 5. Então, x está para 5. Será que está certo isso que eu fiz? Olha só, se eu dividir 27 por 9, isso vai dar 3. Se eu dividir 18 por 6, isso vai dar 3. Bom, então isso aqui também tem que dar 3. Então, como que eu vou achar o valor do x? Eu vou falar que x sobre 5, isso também tem que ser 3. Logo, o x tem que ser igual a 15 centímetros. No caso, esse é o AC. Então, AC é igual a 15 centímetros. Beleza? Será que está certo? Olha só. Se eu pegar o 27 e dividir por 3, isso vai dar 9. Se eu pegar o 18 e dividir por 3, isso vai dar 6. Se eu pegar o x, que a gente acabou de descobrir que vale 15, e dividir por 3, isso vai dar 5. Então, os lados estão ok. Agora, é só pensar nos ângulos. Quem corresponde a quem? Tá? Olha só. Vamos pegar aqui só para a gente começar a fazer sentido, né? Olha só, vou pegar aqui o x e o 5, certo? X e 5, eles se relacionam. Quem é o ângulo oposto ao x? 45. Quem é o ângulo oposto ao 5? 45 também. Vamos pegar um outro lado agora? Olha só, vamos pegar aqui o 27, que relaciona com o 9. Quem é o ângulo oposto ao 27? 70. Quem é o ângulo oposto ao 9? Gama. Então gama tem que ser igual a 70. E por último, o beta só pode ser igual ao 65. Então está aí a medida dos ângulos, né, de todos. O alfa está aqui no cantinho, vou colocar ele aqui também. O alfa 65. Ah, mas o alfa é igual ao beta? Sim, né? Porque eles se relacionam. Olhando aqui, ó, 18 vai com 6. Ângulo oposto ao 18, alfa, que é 65. Ângulo oposto ao 6, beta, que também vai ser 65. Vamos dar sequência aí, vamos finalizar mais uma semana. Nós temos aí a questão número 4. Os triângulos ABC e AED, representados na figura abaixo, são semelhantes. Sabendo que BC é 16, AC 20, AD 10, AE 10,4, calcule a medida do perímetro do quadrilátero DBCED, tá? Que vai ser encontrado em centímetros. Então, vamos colocar aqui as medidas. BC 16. Cadê o BC? O BC é a base, vale 16. AC vale 20. Bom, AC é isso aqui tudo, né? Vai valer 20. AC é do A até o C. AD vale 10. Então, esse pedacinho aqui vale 10. AE, 10,4. De A até E, 10,4. Bom, se de A a E é 10,4, de E a C é o que falta para 20. Então, é 9,6. Beleza? E ele pediu para calcular o perímetro desse quadrilátero aqui, BCED. BCED. Ele quer o perímetro desse quadrilátero. Então a gente vai ter que dar um jeito de descobrir quanto vale esse lado, que eu vou chamar de x, e esse lado que eu vou chamar de y. Beleza? E aí, como que a gente vai encontrar então o valor de x e y? Primeira coisa, vocês conseguem enxergar dois triângulos? Acho que sim, né? Vamos fazer eles aqui no cantinho. Nós temos um triângulo maior, que eu não vou usar a mesma proporção, é claro. Vai ficar muito grande aqui, vai comer muito espaço. A gente tem um triângulo maior. Deixa eu apagar esse pedacinho que sobrou. Então esse é o triângulo maior. E aqui do lado eu vou fazer o triângulo menor. Não vai ser tão menor assim, mas seria o triângulo
menor. Tá? Vamos colocar as medidas, ou pelo menos as letras, né? O triângulo menor, ADE. Então tá aqui, ó. ADE. Triângulo grande, ABC. Então, ABC. Bom, todos os dois têm um ângulo A. Esse ângulo, a gente sabe que é igual a esse. O triângulo grande, aqui em C, tem um ângulo alfa. Então, aqui nós temos um ângulo alfa. E no pequeno, o ângulo alfa está em D. Então, está aqui o ângulo alfa. Bom, então, pelo caso ângulo-ângulo, esses triângulos são semelhantes. Beleza? Eles têm dois ângulos iguais, então o terceiro também será. Então, eles são semelhantes. Logo, os lados são proporcionais. Tá? Os lados são proporcionais. Vamos colocar a medida dos lados? No pequenininho, aqui é 10,4. Do outro lado é 10. E embaixo é y. No triângulo grande, o AC vale 20. A base vale 16. E esse lado grandão aqui, o AB, é 10 mais x. Então, a gente vai colocar assim, 10 mais x. Beleza? Tá aí os dois triângulos. E o que eu sei? Eu sei que eles são semelhantes. Eu sei que os lados são proporcionais. Então, a gente pode montar essa proporção. Só que tem um pequeno detalhe. Eles não estão na mesma posição. Olha só, o alfa está aqui do lado direito. No outro triângulo, o alfa está do lado esquerdo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de montar essa proporção. E para montar essa proporção, eu vou me orientar pelos ângulos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o ângulo A, o lado oposto é o 16. Então, eu vou falar que 16 está para... Vou lá no outro triângulo, também vou pegar o ângulo A e o lado oposto. Está para Y. Isso é igual. Vamos trocar de ângulo. Vou vir aqui no triângulo grande e vou pegar o ângulo alfa. Que é um lado oposto ao ângulo alfa? 10 mais x. Então, 10 mais x está para lá no outro triângulo. O ângulo alfa está aqui, o lado oposto, 10,4. Então, 10 mais x está para 10,4. E um possível erro seria colocar 10 mais x está para 10. Ficaria errado. Né? Lembra que a gente falou que esse triângulo está invertido? Se a gente inverter ele, o 10 ficaria do lado de cá. Então, ficaria 20 para 10, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso é igual, vamos trocar de ângulo, está faltando um ângulo B, que é o que não tem nenhuma marcação. O lado oposto é 20. No outro triângulo, o ângulo E, que não tem marcação nenhuma, o lado oposto é 10. Então, isso é igual a 10. Posso simplificar por 10, né? Falar que isso é igual a 2 sobre 1. E agora, então, é desenvolver. Como que eu vou achar o y? Eu vou pegar essa razão e vou igualar a essa. Então, eu tenho que 16 sobre y é igual a 2 sobre 1. 2 vezes y, 2y. 16 vezes 1, 16. Então, y é igual a 16 sobre 2. Y vai ser igual a 8. Quem é o y? DE. Então, DE é igual a 8 centímetros. E agora a gente precisa determinar o valor do x. Para determinar o x, eu vou pegar essa razão e vou igualar a essa. Então, vai ficar 10 mais x sobre 10,4, que é igual a 2 sobre 1. Então, vou fazer aqui, ó, 10 vezes 1, 10. X vezes 1, x. 2 vezes 10,4 vai dar 20,8. Então, eu tenho que x é igual a 20,8. 10 troca de lado, troca de sinal. Então, x é igual a 10,8 centímetros. E o x é o BD. Então, BD é igual a 10,8. Lembrando que a gente quer o perímetro desse quadrilátero, né? A gente quer aí o perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer 16
mais 9,6 mais o Y, que é 8, né, que é o DE, mais o BD, que é o X, que vale 10,8. Então, somando aqui, ó, 16 mais 8, eu sei que é 24. Mais. Bom, 6 mais 8, 14 vai 1. 1 com 9, 10, com 10, 20. 20,4. 20,4 com 24 vai dar 44,4 centímetros. Então, essa aqui é a nossa resposta. Esse é o nosso perímetro. E assim a gente encerra a semana número 3. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.